noite. Paz do Senhor Jesus. Estava refletindo aqui, de baixar um pouquinho a TV aqui. Eu vou deixar uma palavra bem rápida aqui para meus amigos e irmãos. Palavra bem conhecida de Esaú e Jacó. A palavra que a gente vai ler o texto aqui se encontra em Gênesis 27, 34, 38, mas eu vou resumir aqui para ficar muito grande. Vou introduzir ela que fica melhor. Esaú, ele vende sua primogenitura. Ele vende sua primogenitura por um prato de lentilha. E é muito forte que em Hebreus vai dizer que ninguém seja imoral e profano como Esaú. Que porque a única refeição que ele vendeu ali foi o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que mesmo depois ele querendo herdar aquela bênção dele, ele foi rejeitado, porque ele não achou lugar a arrependimento, embora ele buscou aquilo com lágrimas. E eu vou entrar nessa palavra aqui para dizer assim, que só emoção, só lágrimas não adianta. Há lágrimas que Deus escolhe, é a lágrima que ele rejeita também. A história disso é um alerta que para todos que confundem emoção com transformação. Vamos olhar a vida dele aqui, não apenas como uma história, mas como um espelho para nós. Será que nós temos desprezado o que é santo por causa de momentos passageiros? É um perigo nós desprezar algo que tem um valor espiritual, porque ele vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. O que significa o direito de primogenitura? Era uma herança dobrada. Sua mãe e seu pai morrem, você tem 10 casas para dividir com seus irmãos. Só que o primogênito, ele tem a herança dele dobrada. Então a maior parte é dele. Mas não é só isso, uma bênção espiritual, uma ligação direta com a descendência de Abraão, a liderança da família que era muito importante. A primogenitura no Antigo Testamento era a liderança de pai que morria, que era rei, o filho sucedia o trono. Era coisa muito importante, não era algo pequeno, era algo muito grande, não era qualquer coisa. Mas só que Esaú desprezou isso. E ele disse: que me serve o direito da primogenitura? Que está no versos 32 lá de Gênesis. E foi movido pelo impulso e pela fome. Trocou o eterno pelo que é de passageiro. O que nós podemos aplicar isso para as nossas vidas? Quantos hoje fazem troca semelhante a isso? Trocam o que é o chamado pelo conforto. Trocam a santidade por prazer. E trocam o evangelho por popularidade. Muitas pessoas estão trocando um prato de comida, um prato de lentilha, pelo prazer. Pessoas que não querem ser corrigidas, pessoas que não querem ser discipuladas. Tantos líderes, tantos homens de Deus estão abrindo igrejas, mas não pelo chamado de Deus, porque antes tinha o chamado, mas antes trocou pelo prato de comida e não aceitou o que era sagrado e trocou para que é profano. Aí essa troca nos dias de hoje, irmãos, um evangelho mentiroso, um evangelho falso, um evangelho de popularidade, um evangelho que enche o seu ego. É igrejas cheias de luzes, cheias de coisas, nada contra. Quero um evangelho lindo, bonito, mas estão bem longe da promessa do Pai. Saul agora vai dizer, irmãos, no versículo 34 e 38 de Gênesis 27, que ele vem com lágrimas
mas sem arrependimento. Levantou sua voz e chorou com grande e amargadíssimo lamento. Está lá em Gênesis 27, 34. E Saul, irmão, você só buscou a bênção, não a transformação. Ele chorou pela perda, mas não pela escolha errada que ele fez. Não foi um quebrantamento sincero, foi frustração. Muitos fazem isso hoje. Acha que vai chegar com lágrimas, mas a lágrimas que a pessoa está lá na igreja não é uma lágrima que quer em Cristo. É uma lágrima que só procura algo material. É uma lágrima que anseia por vidas, para o seu chamado. Pessoas que dizem assim: eu não quero ser nem missionário, não quero ser nem pastor. Troca seu ministério por um prato de comida. Troca seu ministério por uma cerveja sem álcool, por uma cerveja com álcool, que não muda nada. Troca pelo momento passageiro. Porque foi isso que Saul fez, ele trocou pelo momento passageiro todo. Não troque o que é mais sagrado pelo momento passageiro. Saul, pelo impulso, ele trocou o que era sagrado pelo momento de fome e impulsão. Quantos hoje estão fazendo isso? Trocando a Cristo, trocando a sua esposa, trocando o seu marido pelo momento. A mulher chega lá no trabalho, fala que o marido é grosso, aí recebe a atenção de um homem lá e diz: nossa, como ele é carinhoso. Aí troca um casamento de 20 anos pelo momento, pelo um prato de comida. Porque a emoção passa, o momento passa. Não troque um momento por uma vida, pelo seu casamento inteiro. Tem pessoas que estão trocando o seu casamento de 20, 30, 40 anos pelo um momento de prazer, um momento de que seja o que for, que nem eu vou entrar em detalhes, mas você já sabe o que eu estou querendo dizer. Quando um homem se relaciona com uma mulher com um homem, está trocando a sua família pelo... Não troque a sua família pelo momento. Não troque a sua família pelo momento. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de um momento? Quantos ministérios, quantos pastores estão caindo por causa de um momento? O problema de Saul aqui é que ele não se arrepende verdadeiramente. Ele estava preocupado com a bênção. Errar, todos erramos, todos falhamos, todos caímos. O problema é você voltar com lágrimas, mas com lágrimas, não preocupado com seu ministério, com sua família, com seus filhos. Porque se você caiu, mulher ou homem, se você se arrepender, Deus te perdoa. Deus te perdoa. Mas que seja um arrependimento sincero. Não porque, nossa, eu pequei, agora eu vou perder minha empresa, eu vou perder meu pastorado, eu vou perder... Não, tem que ser sincero. Em Saul, Hebreus vai dizer assim, chamou ele de profano. Está lá em Hebreus 12, 17. Ele não chorou pela perda, mas pela escolha que ele fez. Não foi quebrantamento, foi uma frustração na vida daquele homem. O texto de Hebreus, irmãos, nós interpretamos o coração de Saul assim, está dizendo. Chama ele de profano. Alguém que trata o sagrado com desprezo. Ele não chorou de arrependimento. Não porque Deus recusou perdoar ele, mas porque ele mesmo não quis mudar de verdade. Quantas pessoas são assim? A culpa não é de Deus que as pessoas não querem mudar. A culpa não é de Deus. A culpa são delas mesmas. Porque Deus, ele move por corações aquebrantados, não por emoções vazias. Está em Salmo 51, 17, 2 Coríntios 7, 10. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Salmo 51, versículo 17. Em Coríntios, 2 Coríntios, do capítulo 7, no versículo 10, está dizendo assim: a tristeza segundo Deus produz arrependimento. É Bíblia. A emoção não é um sinônimo de arrependimento. Eu caio em lágrimas, mas que estou arrependido. Não é isso. É possível chorar e continuar no pecado. É possível levantar as mãos no culto, mas manter o coração endurecido. E quantos estão assim dentro da igreja? Quantos estão assim dentro do ministério? A diferença entre tristeza do mundo e tristeza segundo a Deus. Tristeza do mundo
lamenta a consequência. Sério, Jack. Oxê, tá Tristeza, segundo, lamenta o pecado em si. O mundo lamenta a consequência. Segundo Deus, lamenta o pecado em si. Há duas diferenças. Com a aplicação que aprendemos com Saul, cuidado com decisões impensadas, motivadas por desejos imediatos. Valorizar o que é espiritual, oração, comunhão, palavra e o chamado. Não confunda remorso com arrependimento. Examine o seu coração. Muitas das vezes você está triste pelo pecado ou apenas pedindo uma bênção mesmo de verdade. Então nós temos que ter uma decisão correta, não impensável, como Saul, um desejo momentâneo. Nós temos que valorizar o que é espiritual e não confundir remorso com arrependimento, examinar o nosso coração verdadeiramente. Você está triste por ter pecado ou apenas por ter perdido a bênção? Eu vou concluir aqui, irmãos. Esaú chorou, mas não mudou. Deus não rejeita um coração quebrantado. O que Ele rejeita é religiosidade teatral. Que nossa oração seja como a de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Hoje eu vou fazer um apelo final para você. Que o Senhor está te chamando para um arrependimento verdadeiro. Não se trata de lágrimas, mas de transformação. Você está disposto a voltar a Deus com sinceridade? A bênção ainda está acessível, mas ela é para quem valoriza o que é santo. A bênção está acessível, mas só para aqueles que valorizam o que é santo, sagrado. Que você possa ter um encontro com Deus de arrependimento. E que essa palavra possa tocar seu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.